E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como o técnico Álvaro Pacheco pode montar o Vasco para esse jogo de amanhã contra o Palmeiras. O Vasco que contou com desfalques de última hora, podemos dizer. Gary Medel rescindiu seu contrato, será jogador do Boca Juniors e não irá mais pro jogo. E Dimitri Payet será poupado com algumas dores musculares e também por conta do gramado sintético do Allianz Parque. Payet não irá para o jogo e será poupado para o duelo do final de semana contra o Cruzeiro em São Januário. Então é um jogo que já era difícil, já era complicado para o Vasco e que agora fica mais difícil ainda. O Vasco sair de lá do Allianz Parque com um resultado positivo. Mas como todo vascaíno, o Vasco tem que acreditar no resultado, independente se é difícil, se é complicado. Eu acredito que se os jogadores jogarem com raça, com seriedade e tiverem um plano, o time estiver bem treinado, buscar o resultado, o Vasco pode fazer um jogo honesto contra o Palmeiras. E aí você ganhar ou perder é consequência do jogo. O que importa é a gente ver uma evolução no time do Vasco, algo que deixa ele pôr um alento. Cara, nosso time pode melhorar para as próximas rodadas, se já não melhorar nessa e tudo mais. Beleza? Mas assim, uma coisa é certa, o Vasco precisa dar uma resposta para o seu torcedor, pelo menos em questão de vontade, raça e determinação dentro de campo após a derrota de 6-1 para o Flamengo. Então vamos ver no vídeo de hoje como é que o Álvaro Pacheco pode montar o Vasco agora sem Payet, sem Medel. Já tinha um desfalque do João Vitor, são muitos desfalques no time do Vasco, que já não é essas coisas. E vai fazer sua aposta em Vasco versus Palmeiras, tá com alguma esperança na vitória do Vascão, vai fazer sua aposta nos jogos de campeonato brasileiro que teremos nessa quinta-feira, vai fazer hoje também sua aposta no jogo da seleção brasileira. Aposte pela PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Você apostando pelo meu link aqui embaixo, você tem ainda mais sorte na PagBet. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para esse jogo de amanhã contra o Palmeiras. O Vasco que já tem ali desfalques, né? Não contará com o Payet, não contará com o Medel. O João Vitor está suspenso pela expulsão no clássico contra o Flamengo. Então, são poucas opções que sobraram para o Álvaro Pacheco para escalar o Vasco para essa partida. Bom, o Léo Jardim, a gente sabe que vai ser o goleiro titular. O trio de zaga que sobrou para esse jogo, se ele for manter esse esquema de 3 zagueiros, que eu acredito que ele vai manter, né? Que ele vem treinando assim durante a semana. Sobrou o Rojas para jogar no lugar onde jogaria o Medel, tem o Maicon e tem o Léo. Esses são os zagueiros que o Vasco tem para esse jogo, para esse duelo importantíssimo contra o Palmeiras. Nas alas ele tem o Puma Rodrigues, tem também a opção do Paulo Henrique, mas eu acho que ele vai manter o Puma para esse jogo. O Paulo Henrique tá muito mal tecnicamente, não que o Puma seja um primor, mas o Paulo Henrique assim, tá complicada a coisa, não acerta passe de 3 metros, não tá acertando nada o Paulo Henrique. Na ala pelo lado esquerdo ele tem ali o Lucas Piton para jogar como titular, que pode ser talvez uma das únicas alternativas de jogo ofensivo do Vasco, as jogadas com o Lucas Piton. Quero ver como é que vai funcionar melhor esse esquema com 3 zagueiros, com 2 alas novamente. E aí no meio de campo ele vai ter o Sforza e o Hugo Moura provavelmente como a sua dupla de volantes titular para esse jogo. O Sforza para ser aquele cara que tem um pouco mais de refino técnico, tomara que ele consiga ajudar o Vasco a quebrar essa pressão do Palmeiras, que com certeza será muito forte nos primeiros minutos do jogo. E vai ter o Hugo Moura, um cara de mais pegada no meio de campo do que o Galdames. O Galdames é um jogador a menos na marcação do Vasco, muito fácil de ser batido. O Hugo Moura não é nenhum primor, mas é um jogador que tem um passe melhor do que o Galdames, jogador que marca mais e mais firme também do que o Galdames, ocupa melhor os espaços. Então eu acho que pela lógica vai ser Hugo Moura e Juan Sforza para esse jogo na dupla de volante. Como ele não tem um Payet para esse jogo, pode ser que tenhamos o David. Outra opção, se o David não for jogar novamente, ele não foi sequer relacionado para o clássico contra o Flamengo, é o Ryan. E aí ele entraria com o Ryan. Se ele não entrar com o David, eu colocaria o David, porque o David é um cara que prende melhor a bola no campo de ataque, é um jogador mais forte do que o Ryan, mais experiente e mais decisivo do que o Ryan. David não é nenhum primor, não é, um jogadoraço, mas hoje ele é mais jogador do que o Ryan, ainda mais para fazer essa função. Tem mais raça, tem mais vontade, tem mais comprometimento e é um jogador mais completo hoje tecnicamente. O Ryan é um jogador que a bola, sabe... Eu não espero muita coisa quando a bola cai no pé do Ryan. Eu não consigo esperar. Do David eu já espero um pouco mais. Por mais que também seja um jogador um pouco estabanado às vezes. Às vezes do nada ele pega, chuta a bola quando era para passar. E quando era para chutar ele passa. O David é um jogador hoje mais pronto do que o Ryan para entrar nesse jogo. É um jogador mais experiente. Para esse momento que vive o Vasco, é muito complicado você colocar o Ryan novamente. E aí teremos o retorno do Adson para esse jogo. Jogador que vai ser talvez a peça mais
cerebral do time do Vasco para esse jogo contra o Palmeiras, do meio para frente. O Adson é um jogador que eu tenho esperança para esse jogo, um cara de velocidade, um cara com um pouco mais de técnica e um jogador para quem sabe conseguir dar um passe mais decisivo pro Verratti ou pro David ou pro Ryan, qual deles for jogar. E aí no comando de ataque o centroavante será o Verratti. É um time do Vasco com pouca inspiração técnica do meio para frente. O jogador que eu mais espero algo diferente é o Adson. Então o Vasco vai precisar muito, mas muito para esse jogo do apoio pelas laterais do campo. De jogadas com o Piton ultrapassando, de jogadas com o Puma ultrapassando. O Vasco vai precisar muito disso, desses cruzamentos. Ora, talvez até o Piton tendo liberdade para pisar na área e tentar criar uma superioridade aqui, junto com o Verratti, por exemplo, pegar um cruzamento do Puma, você tem o Piton aqui, você tem o Verratti, você tem um David, você tem um Adson chegando. É claro, o Vasco tem que adiantar as suas linhas para tentar pegar essa segunda bola. O complicado de você jogar com as linhas altas é o Maicon, que é muito lento. Aí é complicado, você jogar com linha alta com o Maicon é complicado, irmão. E o Palmeiras é um time que tem bastante qualidade de lançamento na última linha. Então, suponhamos que o Vasco vai passar grande parte do jogo com a sua linha mais baixa, esperando o time do Palmeiras e tentando sair em jogadas de velocidade contra-ataque. Se você quer ter velocidade, se você quer ter contra-ataque, você não pode entrar com o Ryan nesse jogo. Você tem que entrar com o David, que tem mais poder de proteger a bola, de girar, de segurar o jogo em algum momento. E aí você tentar buscar uma jogada, mais aguda pro Adson, pro Verratti, etc. O Palmeiras não está vivendo o seu melhor momento, podemos dizer. É um time também que vive ali um momento mais de turbulência, porém é uma equipe muito mais pronta mentalmente do que o Vasco. O Palmeiras já passou outras vezes por momentos complicados e conseguiu se recuperar. Esse time do Vasco, mentalmente falando, eu tô bem curioso para ver como vai estar. Ou os caras vão dar uma resposta correndo, se entregando muito, ou os caras vão estar perdidos mais uma vez dentro de campo. Se ele não for jogar com o Rojas na zaga, a outra opção é o Lincoln da base. Jogaria Lincoln, Maicon e Léo. São algumas opções, nenhuma delas muito animadoras. O Vasco vive uma situação complicada, cara. O nosso elenco já não é bom e os nossos melhores jogadores sempre estão machucados. Agora, novamente, aí já tem o Jair, já tem o Paulinho. Os nossos melhores meio-campistas nunca estão à disposição para os momentos de jogos decisivos. E o Vasco tem que conseguir pelo menos um empate lá contra o Palmeiras, cara. Pro Vasco não ficar apenas com 6 pontos em 8 rodadas. É complicado, irmão. O Vasco precisa pelo menos de um empate, ou quem sabe, no melhor das hipóteses, buscar uma vitória. Mas aí, você colocaria quem para substituir o Payet? David, Ryan, são as opções que o Vasco tem no momento. Eric, Marcos, porra. É complicado, você olha as opções e não são nada animadoras. E na zaga, Robert Rojas, eu acho que é o mais lógico você colocar o Robert Rojas para esse jogo. Jogador que tem mais experiência do que os demais e é um jogador até que sobe bem na fase ofensiva quando tem jogadas de escanteio. Mas comenta aí embaixo a opinião de vocês, rapaziada. É muito importante o seu comentário, é muito importante o seu feedback. O que você faria no time do Vasco e qual a sua expectativa para esse jogo? Eu fico nessa, abraço do Francesco, a nós, fui!